Gente, vamos voltar então? A gente vai conversar um pouquinho, agora então a gente vai voltar para aquele... A gente vai deixar aquele esqueminha do interrogatório, vamos voltar para aquele outro maiorzinho dos ritos, e aí é lá o item 5, que está o procedimento comum sumaríssimo. A gente também conversou na aula passada que a gente tem uma divisão entre procedimento comum, procedimento especial. Os procedimentos especiais, eles estão tanto na legislação extravagante quanto no próprio CPP. E o procedimento comum, ele tem uma divisão em ordinário e sumário, sobre os quais nós já conversamos na aula passada, e o sumaríssimo, que é o objeto aqui da nossa aula de hoje. O que acontece, gente? Vocês vão ter um item, esse é o 30, salvo engano, do edital. O item 31, me parece, o nome do item 31 do edital de vocês é Juizado Especial Criminal. Então, veja bem, aqui o nosso objetivo é de tratar de uma parte pequena da Lei de Juizado Especial Criminal, da Lei de Juizado, né, mas da parte do Juizado Especial Criminal, que é essa parte que se dedica ao rito sumaríssimo. Eu não vou avançar muito nos outros elementos, porque senão, de novo, eu vou roubar o ponto, ou que já tenha sido eventualmente ministrado, ou que ainda esteja, né, por ser ministrado aqui no curso. Se eu tivesse pensado até nições, eu já podia ter pegado 31 de uma vez e a gente fazer tudo junto. Mas como não ficou essa divisão, a gente vai tratar mais especificamente do rito. Isso é para vocês entenderem assim, uai, gente, mas a Raquel está falando aqui do rito sumaríssimo, que é o rito que se aplica às infrações de menor potencial ofensivo, não está conversando com a gente sobre os requisitos da transação penal, suspensão condicional do processo, de que maneira é feita a execução no juizado especial. Nós não vamos conversar sobre essas questões, porque elas vão pertencer ao item seguinte, tá bom? A gente vai conversar especificamente do rito sumaríssimo, só para vocês entenderem. Algumas coisas a gente vai precisar recuperar de juizado especial criminal para a gente entender mais ou menos em que contexto esse procedimento vai estar inserido, né? Então vamos lembrar, quando a gente está tratando de juizado especial, nesse caso aqui do juizado especial criminal, a gente está norteado aí por alguns princípios, por alguns critérios, né? Oralidade, simplicidade, que eu acho que, salvo engano, foi o último a ser inserido. Oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Então, bem naquela pegada que a gente conversou no início da última aula, né? De procurar sempre compreender o procedimento de uma forma mais significativa, de que maneira esse procedimento, de que maneira essa opção legislativa presta homenagem a um determinado direito, a uma determinada garantia, a uma determinada finalidade. Então, assim, na lei dos juizados fica muito claro, quando a gente vai ver o rito sumaríssimo, todos esses princípios norteadores de economia, de celeridade, de informalidade, de oralidade, tudo isso vai estar presente. Então vamos ver essas etapas dessa forma, tá? Vamos entender com essa lente, vamos entender com esse olhar. De novo, eu coloquei aí pra gente entender onde que a gente tá dentro da lei. Já falei isso também aula passada, vou falar de novo. Eu sou super fã da gente compreender a lei seca, da gente ler a lei seca e da gente entender de que maneira as coisas se organizam ali. Eu acho que isso traz uma clareza muito grande para o nosso estudo e para a nossa prática também. Então vamos entender, o nosso estudo está onde nesse momento? A gente está no 3º capítulo da Lei 9.099, que trata dos juizados especiais criminais, entre os artigos 60 a 92. Como que esse capítulo está estruturado? Nós temos disposições gerais, a primeira seção que vai tratar da competência dos atos processuais, a fase preliminar, que eu acredito até que seja o grande lance do juizado especial criminal, essa fase preliminar, mas que vai ser objeto de outro ponto. A seção que nos interessa mesmo é essa daí que está negritada para vocês, que é o procedimento sumaríssimo. Tá vendo? Ele é um pedacinho do juizado especial criminal. Os artigos 77 a 83. A gente ainda tem uma seção para tratar da execução, das despesas processuais e as disposições finais. Vamos só lembrar, a gente já falou disso na aula passada também, mas qual que é a aplicabilidade
do rito sumaríssimo, tá lá nos artigos 60 e 61 da Lei 9.099 e tá lá também naquela parte inicial do CPP, né, que a gente viu do tratamento lá dos ritos no CPP, o artigo 394. Infrações de menor potencial ofensivo, quais são elas? As contravenções penais e os crimes com pena máxima igual ou inferior a 2 anos. Vamos fazer a ressalva para a Lei de Violência Doméstica contra a Mulher, para a Lei Maria da Penha, né? Existe também, gente, quando a gente trata de aplicabilidade do rito sumaríssimo, uma questão atinente ao Estatuto do Idoso. Porque tem um artigo, um dispositivo que eu até esqueci de anotar aqui no meu rascunho e esqueci de pôr no resumo de vocês também. Mas tem um determinado dispositivo lá que gerou uma série de controvérsias, porque esse dispositivo do Estatuto do Idoso diz que vai haver aplicação da Lei dos Juizados Especiais Criminais. E ele, inclusive, faz uma aplicação ampliada, porque, salvo engano, mas a gente pode conferir essa lei depois, ao invés de colocar o patamar máximo de 2 anos, coloca de 4. E aí a controvérsia foi o seguinte: você cria um estatuto para trazer maior proteção ao idoso, e se você permitir, por exemplo, a aplicação dos institutos despenalizadores, a composição civil, transação, se você permitir que de forma mais ampliada, crimes mais graves sejam beneficiados, por isso você estaria protegendo menos o idoso. E aí a leitura que foi feita diz... Oi, desculpa. Artigo 94. Artigo 90. Lê pra gente o artigo, por favor. Os crimes previstos nessa lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099, subsidiariamente, no que couber as disposições do Código de Processo Penal. Ótimo, então é isso mesmo, gente, a questão dos 4 anos. E aí a controvérsia foi o seguinte: olha, a Lei de Juizado Especial está tratando de crimes de menor potencial ofensivo, colocou esse patamar de 2 anos, você cria um estatuto para proteger o idoso e você vai permitir que crimes com sanção de 4 anos, por exemplo, tenha possibilidade de aplicação desses benefícios assim, desses direitos, né, despenalizadores e tal. E acabou que a conclusão foi o seguinte: olha, como que deve ser feita a interpretação desse dispositivo? O que você aplica é o rito sumaríssimo, porque aí sim você estaria beneficiando o idoso com um procedimento que é mais célere. Tanto que você tem que o idoso ele tem prioridade de tramitação do processo, está também no Estatuto do Idoso, mas está também naquelas disposições finais do novo Código de Processo Civil. Então, assim, faz sentido você aplicar para o idoso o rito sumaríssimo para você tornar o rito mais célere. Então, a leitura que vocês vão fazer é essa, não é uma leitura apressada de tipo assim, olha que bacana, agora um crime praticado contra idoso, mesmo que tenha uma pena máxima de 4 anos, vai caber transação penal? Não é essa a leitura, tá? É só para fins de aplicabilidade do rito sumaríssimo. Eu acho que essas são as observações mais importantes em termos de aplicabilidade. Vamos lembrar também, quando a gente estuda lá a Lei Maria da Penha, que inclusive no início da lei, isso foi objeto de questionamento perante o Supremo Tribunal Federal, se seria ou não constitucional essa restrição de aplicação da Lei dos Juizados Especiais, seria ou não constitucional vedação de suspró, transação penal, e o Supremo entendeu que sim, né, é uma forma de você tratar desigualmente para poder alcançar uma igualdade substancial, né? Então, beleza, essa é a questão da aplicabilidade. Vamos passar então, gente, para o rito em si. O que acontece? Como eu falei para vocês, o que vai nos interessar aí é essa sessão dedicada ao procedimento sumaríssimo. Mas a gente precisa entender só que aquela fase preliminar da Lei de Juizado Especial Criminal, ela busca, por isso que ela chama fase preliminar, ela busca de alguma forma evitar a instauração da ação penal. Ela busca evitar o início do processo, tanto que a transação penal, ela é um instituto que antecede o recebimento da denúncia, né? Mesmo quando você tem a possibilidade de aplicação penal lá na Justiça Comum, por exemplo, o juiz não recebe a denúncia para depois fazer uma audiência admonitória para fazer a proposta, para apresentar a proposta do Ministério Público de transação.
A transação acontece antes, porque ela busca evitar justamente a instauração do processo. O outro instituto que você vai ter como presente nessa fase preliminar é aquela composição dos danos civis, que inclusive, se ela acontece, ela importa em rejeição ao direito de queixa, né? Então, assim, no âmbito da ação penal privada e da ação penal público condicionada à representação, se houve a composição, você evita que o processo seja iniciado. É isso que eu preciso que vocês compreendam. Por quê? O primeiro artigo aí, que é o 77, que vai compor esse início do procedimento sumaríssimo, o artigo 77 ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer uma referência à impossibilidade de concretização desses objetivos que estão sendo perseguidos na fase preliminar. De maneira que o legislador está dizendo assim, olha, você vai iniciar o procedimento sumaríssimo se não tiver havido êxito nessa fase preliminar. E por que não teve êxito na fase preliminar? Porque aquele determinado autor do fato não preenche os requisitos, vamos supor, da transação penal, já foi beneficiado há menos de 5 anos, por exemplo. Você pode ter uma situação em que não há aceitação. Às vezes as partes não aceitam esse tipo de proposta. Então, o 77 vai dizer pra gente que o rito, na verdade, sumaríssimo, ele vai começar com a frustração desses objetivos perseguidos na fase preliminar. O artigo vai dizer o seguinte: na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena pela ausência do autor do fato ou pela não ocorrência da hipótese prevista no artigo 76, o Ministério Público oferecerá ao juiz de imediato denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. Gente, quando diz que o Ministério Público vai oferecer denúncia oral, vocês têm que entender que a lógica aqui do oferecimento de denúncia, ela é a mesma lógica que deve ser perseguida quando a gente conversou sobre o rito comum ordinário. Aqui também o Ministério Público pode falar assim, olha, não deu certo aqui a fase preliminar, mas também os elementos que estão presentes aqui para mim até esse momento não são suficientes para que eu forme a minha opinião delicti, não há ainda justa causa, eu pretendo a devolução desses autos à autoridade policial para complementação de diligências investigativas. É possível. É possível também que o Ministério Público fale assim, olha, da forma como a coisa está apresentada aqui, eu acredito que exista uma complexidade incompatível com os princípios norteadores do Juizado Especial Criminal. Eu entendo que é uma causa de deslocamento de competência, isso tem que ir para a Justiça Comum. Ele pode entender que o negócio está um fracasso geral, ele pode pedir arquivamento. Então, aquelas hipóteses que a gente conversou ontem, elas também estão presentes aqui. Porque o artigo também parece que dá a entender assim, olha, não deu certo a fase preliminar, o Ministério Público vai oferecer denúncia. Não, ele vai oferecer denúncia se houver ali um lastro probatório mínimo para poder fazer essa oferta dessa peça acusatória. Essa denúncia ela é oral, mas ela é reduzida a termo, né? Porque tem que ter ali uma denúncia escrita. Se o autor do fato estiver presente, ele já vai sair dali cientificado do teor dessa denúncia, ele vai sair dali cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, ele vai ser cientificado de que ele pode trazer testemunhas para essa audiência, independentemente de intimação, mas que se ele pretender que essas testemunhas sejam intimadas, ele pode pedir, mas ele tem que respeitar aí esse prazo de 5 dias de antecedência, tá? Isso tudo é se ele estiver presente. Aí eu acho que eu coloquei aí pra vocês, né? Se ele estiver ausente, a citação dele vai ser feita na forma dos artigos 66 e 68. Quando a pessoa está presente no juizado, ela já é cientificada do que ela tem que ser ali, né? Essa citação ela pode ser feita também por meio de carta, com AR, é o que esses artigos aí vão dizer para vocês. E o acusado que não é localizado, gente, tá em local incerto e não sabido.
ele não é citado por edital aqui. A gente também conversou sobre isso ontem. Esse processo vai seguir para a justiça comum. Chegou lá, qual que é o rito que vai ser adotado? Rito sumário, tá? Significa que se ele aparecer lá, chegou o processo na justiça comum, e aí lá ele acaba sendo localizado, são empreendidas diligências, ele é localizado. Se ele fizer jus a alguns dos institutos, alguns dos institutos despenalizadores da Lei 9.099, não há impedimento a que seja feita uma nova tentativa de propositura. E aí a gente tem a audiência de instrução e julgamento. O artigo 79 vai dizer que no momento que essa audiência se iniciar, vai haver uma renovação da proposta de conciliação ou de transação, desde que isso seja possível, né? Se no caso a fase preliminar ela restou frustrada porque aquele autor do fato não preenchia os requisitos de propositura, aí não tem jeito. Mas vamos supor que foi um caso que a pessoa não aceitou, né? Ou porque o autor do fato não foi localizado, mas agora ele foi. Então, nessas hipóteses, você sempre vai renovar a tentativa para perseguir esses princípios do juizado especial, tá? Renova essa tentativa. Aí o artigo 81 traz pra gente, a defesa preliminar. Aí lembra dessa nomenclatura que a gente pontuou ontem, que a defesa preliminar é diferente da resposta escrita à acusação. Por que ela é diferente? Porque ela antecede o recebimento da denúncia. Ainda não teve juízo de admissibilidade aqui, né? Então, essa defesa preliminar, ela não se confunde com a resposta escrita à acusação. A resposta escrita à acusação, geralmente, o que é que ela persegue? Uma absolvição sumária, ela renova, né, como a gente revisou lá no início, aquelas causas do artigo 395. E a defesa preliminar, o que ela busca? Ela busca convencer o magistrado a não receber a denúncia, a não fazer um juízo positivo de admissibilidade. Então, teve a apresentação dessa defesa preliminar, que não se confunde com a resposta escrita à acusação. E aí, gente, vamos dizer que houve, então, um juízo de admissibilidade positivo. O juiz recebeu essa denúncia. E aí começou um questionamento que é assim, porque a Lei 9.099, ela é anterior também à reforma de 2008, né? E aí começou a haver um questionamento que é o seguinte, bom, tem a defesa preliminar anterior ao recebimento da denúncia. O artigo 394, parágrafo 4º do CPP, ele diz pra gente que vai haver aplicabilidade dos seguintes dispositivos, deixa eu só ler ele aqui para vocês anotarem os artigos certinhos. O 394, parágrafo 4º, diz assim: as disposições dos artigos 395 a 398, olha só, esse trecho aí, 395 a 398, pega coisas muito importantes. Pega o artigo que traz as causas de rejeição da denúncia, traz o 396, que é o artigo da resposta escrita à ação penal, traz o 397, que é o artigo da absolvição sumária. Então, beleza. As disposições dos artigos 395 a 398 desse código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados por esse código. Então, quando você pega a Lei de Juizado Especial Criminal, que é anterior, você tem essa defesa preliminar, que é antes da denúncia. Aí surge a seguinte indagação: o 394, parágrafo 4º, está mandando aplicar o 396, que é o artigo da resposta escrita à acusação. Então, o que a gente poderia interpretar? Haveria, então, a necessidade da defesa apresentar uma defesa preliminar, que é aquela que busca convencer o magistrado a não receber denúncia, mas ele recebeu. Não convencia o magistrado a rejeitar essa denúncia. Mas aí, depois de recebida essa denúncia, haveria a possibilidade, então, da defesa apresentar a resposta escrita à acusação? Porque são duas peças diferentes. Na do 396, você pode sustentar as causas de absolvição sumária do artigo 397. E aí, gente, você tem, óbvio, discussões. Você vai pegar, é igual, né, quando a Arielle estava aqui bem fazendo a exposição pra gente sobre um juiz de ponderação, às vezes entre
economia, celeridade e preservação de direitos e garantias. Porque aí você vai ter gente que vai falar assim, olha, não é compatível com a celeridade do juizado especial criminal você ter a apresentação de duas defesas. É um argumento. Mas o outro argumento é assim, olha, a gente a todo momento estuda que defesa preliminar é uma coisa, resposta escrita acusação é outra coisa. E o 394, parágrafo 4 CPP, manda aplicar. E eu acho assim, existe uma dúvida, vamos adotar a postura que é mais benéfica. Pelo menos assim, vocês estão prestando, né, eventualmente uma prova de defensoria pública, é uma posição mais benéfica, até porque a resposta escrita acusação, ela é mais ampla. Você pode pedir aqui as causas de absolvição sumária do 397, tá? Mas, beleza, ainda que você entenda que não existe a necessidade de apresentação dessa resposta, tudo bem, vão prestigiar a celeridade, já apresentou a primeira defesa preliminar, recebeu a denúncia, não tem possibilidade de resposta escrita acusação. Mas você tem pelo menos a possibilidade de o juiz proferir uma decisão de absolvição sumária. Isso ninguém discute, é possível, porque também o mesmo artigo que eu li lá para vocês, o 394, parágrafo 4, vai dizer que o 397, que é o da absolvição sumária, se aplica a todos os procedimentos. É muito ampla essa expressão, todos, para mim é bem claro. Então, quer dizer, ninguém questiona que tem a possibilidade de absolvição sumária. Agora eu pergunto para vocês, se há possibilidade de absolvição sumária, isso ninguém questiona, o que se espera? Que o juiz, na maior parte dos casos, vá de ofício absolver sumariamente? Se a defesa não puder pedir, para que adianta dizer que existe possibilidade de absolvição sumária se não pode pedir, né? Então, vamos ficar com essa reflexão aí de como a gente se posiciona sobre isso. Porque existe a possibilidade de absolvição sumária. Não houve absolvição sumária, já houve o recebimento da denúncia, aí a gente vai ter essa dinâmica bem parecida, oitiva das vítimas, testemunhas de acusação e defesa e realização de interrogatório do acusado. Me parece, gente, mas eu até queria depois confirmar essa informação com um pouco mais de segurança com vocês, ou se alguém aqui que já atua no juizado especial, às vezes pode me ajudar até. Mas me parece que o que vem prevalecendo é que o número de testemunhas é de 3 testemunhas por analogia ao cível, né? Porque tem gente que diz que poderia ser 5 por analogia ao sumário, porque seria mais benéfico, mas eu acho que prevalece o número de 3. Debates orais, 20 minutos também. E a sentença com dispensa de relatório, tá? Também sem maiores questionamentos aí. Ah, gente, eu queria também lembrar o seguinte, se houver rejeição da denúncia, nossa, isso é uma coisa que é batida, mas sempre cai. Se houver rejeição da denúncia, aqui o cabimento é de apelação, tá? É reze. Lá no CPP houve rejeição da denúncia, eu acho que é até o primeiro inciso lá, né, do 581, que é aquele que a gente mais grava, acho que é a primeira hipótese de cabimento de recurso distrito, é a decisão que rejeita a denúncia, mas no juizado especial criminal cabe apelação. Isso sempre tem uma questãozinha disso em prova objetiva. E se houver recebimento de denúncia, não tem previsão, né, gente? Não existe previsão de recurso para recebimento, só para rejeição. Receber uma denúncia, você está numa defesa, recebeu uma denúncia que você julga que não preenche requisito de admissibilidade, tinha ali evidentemente a presença de uma causa de rejeição da denúncia, um caminho poderia ser o habeas corpus, né, um HC, mas recurso mesmo não. O prazo de apelação, isso tudo, eu tô só agora, vou só pontuar, gente, porque isso tudo já vai pertencer ao ponto do juizado especial. Mas só para ficar assim um pouquinho mais completo, lembrar que esse prazo de apelação é de 10 dias, né? Quem julga esses recursos no âmbito do juizado especial criminal são as turmas recursais compostas por juízes de primeiro grau. A gente tem possibilidade de também embargos de declaração. Esses embargos de declaração, eles interrompem, não suspendem, interrompem o prazo para interposição
de recurso, mas apesar de ter esse cabimento dos embargos de declaração, com essas hipóteses de cabimento que a gente já conhece quando estuda recurso, a gente tem no juizado especial criminal um dispositivo que vai dizer de forma expressa, isso também tem a ver com economia, celeridade, tem muito a ver com informalidade, que vai dizer pra gente que os erros meramente materiais podem ser corrigidos de ofício pelo juiz, não dependem da interposição, ou melhor dizendo, da oposição de embargos de declaração, tá? Gente, o procedimento sumaríssimo, ele acaba que fica muito pequenininho, porque, como eu disse para vocês, ele é um pedaço da Lei de Juizado Especial Criminal. Quando eu comecei a preparar a aula, eu comecei a preparar a aula de juizado. E aí eu fui, de curiosidade, pegar os pontos do edital e eu vi que tinha um separado. Eu acho deselegante avançar e comprometer o ponto de algum outro colega que venha dar aula para vocês. Então, eu optei por fazer só o procedimento sumaríssimo, que é o que está previsto no ponto 30, tá bem? Mais alguma dúvida, gente? Hoje não teve quase dúvida, ontem tinha tanta dúvida. Nada! Não é possível. Gente, então é isso. Eu queria agradecer imensamente a recepção, o carinho de vocês. Espero estar aqui em São Paulo em breve e principalmente no curso popular também. Obrigada, viu?